Oi, 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 minha gente, oi, oi, oi! Estamos no ar através das ondas do canal Educação Câmbio em mais uma transmissão de EJA, ok, minha gente? Eu estou aqui diretamente do estúdio 6. Eu, o Josiel, que é o meu diretor de imagens, a Iracema Prof assistente. E minha gente, estamos aqui. Pode botar o slide todo aí na tela, Josiel. Eu estou extraordinariamente substituindo o prof. Gilvan Duarte na disciplina de qualificação profissional para assistente administrativo neste dia 24 de setembro do ano de 2022. Beleza, minha gente? Câmbio. O EJA é a etapa 6 do ensino médio. Então, deixa eu calibrar aqui a minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar. Vejam só, o objetivo de aprendizagem de hoje é proporcionar ao aluno uma visão sistêmica da organização em relação ao planejamento e a gestão de processo. Né? Na teoria da prática, nós vamos revisar os processos de planejamento, características do planejamento e sua importância, o processo decisório e suas etapas, os níveis de processo decisório estão no nosso roteiro de aula, tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Processo de planejamento. Aí tem um fluxograma que ele vai mostrar isso. Percebam, a gente começa com com a fixação, né, dos objetivos. A importância disso é que essa fixação de objetivos ela vai dar rumo às coisas, ajuda a facilitar o trabalho, porque quando você fixa objetivos, você combate a aleatoriedade, ó. A aleatoriedade. Quando a gente quando a gente faz esse processo de planejamento, a gente consegue, ó, enfrentar a aleatoriedade. A gente consegue dar um maior grau de previsibilidade ao que a gente está fazendo. Tem uma frase muito interessante que ela diz assim: quando se não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, até o que não presta. Né, Josiel? Então, a gente precisa eliminar essa aleatoriedade. E um elemento para ajudar nisso são os processos de planejamento. É quando a gente vai fixar objetivos, eles apontam rumos, eles nos orientam, é como se fosse uma bússola. Por isso que facilitam trabalhos. Eles permitem, inclusive, a partir do momento que a gente define objetivos, a gente consegue, ao longo do tempo, ver se os objetivos estão ou não estão sendo alcançados, ou seja, permite essa avaliação dos planos, né? Ó, deixa eu botar aqui uma bichinha aqui. Previsão do futuro, ele permite a alocação de recursos e avaliar desempenhos, quando a gente consegue fixar objetivos. Por isso eles são tão importantes. Essa fixação de objetivos, ela depende de uma coisa fundamental, minha gente. Ela depende de clareza. Clareza do que se está fazendo ou do que se pretende fazer. Quando a gente tem clareza, aí os objetivos eles são mais fáceis de serem definidos, tá bom? E essa clareza, ela vem de preparação. A gente precisa estar se preparando para isso.
de só um instante, de preparação. Ok? Preparação. A gente precisa, no final das contas, essa preparação vem do acúmulo de conhecimentos, de dados, de informações, o desenvolvimento de competências, de habilidades. Quando a gente faz isso, a gente consegue dar uma turbinada nesse processo de planejamento. Tá bom? Beleza. Eu preciso ter uma noção de quais... quando eu não tenho clareza, eu posso... Volta a imagem aqui para mim, Josiel. Quando eu não tenho clareza, eu posso, inclusive, desenhar, definir objetivos que eu não tenho condições de alcançar. Isso começa com o quê? Porque eu não tenho clareza sobre as coisas. Eu começo sem uma noção. E aí eu quero atingir tal objetivo. Quando a gente vai executar, meu Deus, eu não vou conseguir atingir esse objetivo. Sacam isso? Isso é muito comum de ocorrer na gestão dos negócios ou quando planejamentos eles são feitos de forma inadequada. Percebam que qualquer produto ou serviço no mercado que atenda a uma dor, a uma necessidade ou a um desejo de um determinado público, é a ponta do iceberg. Ele é a entrega. Sacam? É o objetivo lá, né? Da mobilização de recursos por parte de uma empresa. O detalhe é, será que a empresa compreende bem quais são as dores, as necessidades e os desejos do público-alvo? Porque, vejam, quando um problema não é bem compreendido, nenhum problema mal compreendido consegue encontrar com uma solução eficaz. Nenhuma solução vai prestar quando um problema ele é mal compreendido. Geralmente, problemas mal compreendidos são preenchidos com achismos, são preenchidos com preconceitos, e isso acaba gerando uma má percepção da realidade, e a gente vai atacar essa realidade de uma forma equivocada. A gente vai alocar capital de forma equivocada, vai alocar pessoas de forma equivocada, recursos materiais equivocados, logo as entregas serão prejudicadas. Quando eu digo as entregas, são os produtos e os serviços. Entendem, minha gente? Então, por isso que essa parte do planejamento ela é tão importante. E a gente está no nível estratégico, já que eu estou falando de objetivos. Por isso que é tão importante essa coisa da clareza. E o que é elemento da clareza? A gente sabe o que é necessário ser feito. Esse é um ponto. Porque quando a gente não sabe o que precisa ser feito, a isso, vejam, eu já não tenho tanta clareza, e quando eu for agir, eu vou estar agindo no escuro, eu vou estar baseado em achismos, eu não vou estar baseado em dados, em informações que venham a subsidiar a minha tomada de decisão. Ficou claro, minha gente? Câmbio, tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor? Então, vamos lá. Após essa fixação de objetivos, percebam, é importante que sejam destacados aqui a hierarquia desses objetivos. Isso aqui é muito importante, né? Vejam, estratégicos, objetivos táticos e objetivos operacionais. Isso aqui é fundamental que a gente tenha para não haver confusão, para não haver sobreposição de uma coisa em relação à outra. Por exemplo, se você tem aqui uma
Se você tem eu tenho como um dos objetivos estratégicos atrair clientes, ok, tudo bem. Você quer ter uma grande participação de mercado. Só que eu tenho um problema operacional. Eu não tenho estrutura para atrair clientes. Vocês percebem que este meu objetivo ele pode me atrapalhar? Ó. Eu não tenho estrutura operacional, mas estrategicamente eu quero ter muito cliente. Entendem? Vai chegar muito cliente, eu não tenho capacidade de atendimento, esse atendimento vai ser prejudicado, isso vai comprometer a experiência do cliente. Entendem que eu preciso de uma hierarquia de objetivos, né, para que o planejamento seja um sistema harmonioso, ok? Vejam, outro ponto interessante, os objetivos a gente tem que definir muito bem o que são objetivos rotineiros, né, do dia a dia, né, os ordinários, o que é que são objetivos de melhoria e o que é que são de inovadores. Certamente, dentro de qualquer empresa, nós sempre vamos ter uma proporção muito maiores de objetivos rotineiros e de melhorias. Por que isso acontece? Porque para inovar é sempre mais complexo, sempre é mais difícil, entendem? Então, parte do princípio, inclusive, de que, pode voltar aqui para mim, Josiel, os rotineiros, né, são processos comuns, eles já estão desenhados, eles literalmente podem até acontecer dentro de uma determinada programação ou do piloto automático. Processos de melhoria a gente precisa parar e eles exigem mais. Os processos rotineiros eles tendem a ser simples e rápidos. Os processos rotineiros tendem a ser simples e rápidos. Processos de melhoria eles exigem um pouco mais de reflexão, porque percebam, como eu melhoro o que eu já estou fazendo. Então, ele exige um grau, uma profundidade de reflexão, ele exige um pouco mais de tempo, né, para que eu consiga aperfeiçoar processos, ajustar processos, aperfeiçoá-los, para melhorar as experiências, tanto internas como externas. Eu estou dizendo internas, nas rotinas administrativas dentro da empresa, nos fluxos de informação de uma área para outra. Quando eu digo externo, é no contato da empresa com clientes, com fornecedores. Então a gente precisa essas melhorias, elas demandam um pouco mais de tempo e elas demandam um pouco mais de esforço do que as atividades rotineiras. E as de inovação, essas são altamente complexas. Elas demandam mais tempo e demandam mais reflexão, mais análises, mais dados e mais informações. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque inovar é fazer algo completamente novo. E esse inovar não é uma tarefa simples, ela é complexa, ela demanda mais tempo. Ok, minha gente? Então, aí vejam, olha, quando eu falo isso, tem empresas que operam no mercado e que não tem essa clareza. Tem empresa que até confunde melhoria com inovação. Por exemplo, agora na pandemia, a empresa só atendia clientes presencialmente. Aí quando ela abre um canal digital para atendimento ao cliente, ela diz assim, inovei. Não, isso não é inovação. Inovação é quando você faz algo completamente novo que ninguém mais no mercado faz. É por isso que inovação é difícil. Você fez uma melhoria. Você promoveu uma melhoria. Você abriu um canal a mais. Até porque tem outras empresas que já fazem isso. E você pode ter copiado e ajustado a sua realidade. Entendem? Então, quando eu coloco isso, percebam,
É para aumentar o grau de clareza sobre o que realmente, de fato, está sendo feito. Quando eu tenho um modelo de celular que fica obsoleto porque a marca lançou um modelo mais atual, aquilo não é inovar. Aquilo é melhorar o que já existe. Inovação seria uma outra pegada. Seria você criar uma forma de comunicação completamente diferente. Sacam? E eu nem consigo mentalizar aqui, de tão novo, Josiel, eu nem consigo mentalizar qual é uma forma de comunicar. É o quê? É um celular, é um holográfico? É, eu tenho aqui no relógio aqui, eu aperto o botão, aí eu sai um holograma de um celular e eu. Tony Stark no Homem de Ferro, né? Aí eu começo a digitar aqui os botões holográficos aqui. Sacam que loucura, que viagem? Mas é muito interessante isso. Se você assistir Jornada nas Estrelas das Antigas, o Star Trek, que é uma série de viagens espaciais, na década de 70, os caras já pensavam em celular. Os caras já tinham celular. Nem existia celular no mercado ainda, Josiel. E lá na série, os caras já se comunicavam com celular, já tinham tablet. Né? Era impressionante o negócio. Tem um desenho também muito antigo chamado de Família Jackson. A família Jackson é uma família do futuro. Né? E esse desenho é muito antigo. E lá você já falava com as pessoas olhando para elas na imagem. É hoje o celular fazendo a ligação de vídeo, né? A conexão de vídeo. Você está aqui falando olhando para outra pessoa. Aquilo ali era impensável há alguns anos atrás. E os Jackson, na década de 70, no desenho, já existia isso. Olhem a pegada. É por isso que eu digo para vocês, inovar é muito mais complexo, exige muito mais esforço. E agora, na medida que a gente pega e faz essas tarefas e a gente coloca hierarquias, a gente classifica, a gente ganha uma clareza muito maior, okay? Sobre o que está fazendo. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Josiel. Muito bem. Olha aqui. A gestão por objetivos, por exemplo, o que ela envolve? Participação nas decisões. Olha, aqui tem que ter um ambiente necessário que possibilite isso, essa participação nas decisões. Um ambiente aberto, não é? Com regras claras, e que as pessoas se empoderem, as pessoas se sintam envolvidas e estimuladas a participarem dessas decisões. É importante que haja uma interligação entre os objetivos, onde um passe a alimentar o outro, que hajam revisões periódicas nesses objetivos. Os cenários mudam, minha gente, e eles podem forçar uma atualização desses objetivos. Deixa eu dar um exemplo disso. Volta aqui para mim, Josiel. Por exemplo, até o final de 2019, haviam rumores de que a China tinha problemas, mas ninguém cogitou que aqueles problemas que haviam na China no final de 2019 iriam em 2020 gerar a maior pandemia dos nossos tempos. Uma pandemia que contaminou a saúde pública e também a atividade econômica no mundo inteiro. Entendem? No mundo inteiro. Então, quando a gente vê isso, em 2020, governos, empresas, pessoas, ONGs, fundações, cooperativas, associações, todo mundo já tinha os seus planos, os seus planejamentos para o ano de 2020. O que foi que a pandemia fez a partir de março? Ela forçou todo mundo a pegar esses planos e remodelar estruturalmente, completamente. Eu teve que redefinir objetivos, redefinir metas. Por quê? Porque o mercado passou uma temporada parcialmente fechado. Houve uma necessidade de distanciamento social.
porque começou na saúde pública. Medidas de saúde pública para enfrentar tais problemas, elas são naturalmente intervencionistas. Então era necessário que houvesse distanciamento social. Era necessário que houvesse o fechamento parcial dos mercados. E isso gerou impactos econômicos. Caíram o movimento de pessoas às ruas, caíram o movimento, as vendas, o faturamento das empresas, né? A necessidade de ter gente contratada trabalhando. Isso gerou um percentual de desemprego grande no mercado de trabalho. E a pandemia, bem, veio e afetou todo mundo. Entendem? E não estava, apesar dos planejamentos feitos. E aí me volta aquela frase, uma frase que eu estou quase que usando como mantra. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Porque, na verdade, a gente do planejamento não tem na nossa mesa todas as decisões, todas as informações necessárias para agir. A gente só vai ter todas as informações necessárias para agir na execução, quando a gente já está fazendo. Quando a gente começa a fazer o que estava planejado, diz assim, opa, isso aqui não estava previsto. Por isso que os planos precisam ser flexíveis. Porque nesse momento da operação é que a gente vai precisar fazer ajustes e continuar a tocar o barco. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor, câmbio. Muito bem. Se a gente for falar aqui da decisão e ação, olha só, aí a gente vai ter níveis de decisão. Eu tenho o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Sacam? Vejam só. E aí, dentro desse processo decisório, a gente tem alguns elementos dentro desse conjunto. Primeiro, eu tenho o tomador da decisão, o objetivo a ser buscado com a decisão. Essa decisão, esse objetivo, ele precisa estar alinhado com os sistemas de valores da empresa. Querem que eu dê um exemplo? A empresa, se uma empresa ela tem como o sistema de valores, como ela tem como um objetivo, operar no mercado com transparência. Se ela tem como sistema de valores a transparência, essa empresa ela não vai, um tomador de decisão não vai decidir pela sonegação fiscal. O que é a sonegação fiscal? É quando a empresa não recolhe os tributos, ela não cumpre com suas obrigações tributárias. Os tributos que ela precisa pagar ao Estado, ao poder público, à administração pública, entende? Então tem que estar tudo muito alinhado. O tomador de decisão tem o objetivo lá da organização. Essa organização vai ter como sistema de valores, né, de repente, a transparência, o curso da ação, os estados da natureza e as consequências das decisões tomadas. Tudo isso aqui envolve o processo decisório. E ele precisa ser harmônico, ele precisa ser ajustado, ele precisa estar ajustado. E aí, se eu olhar o processo decisório do ponto de vista da racionalidade, eu tenho decisões otimizantes e decisões que são satisfacientes. Ok? Eu vou ter, do ponto de vista de decisões programadas e decisões não programadas. Pode acontecer. E em condições externas eu vou ter mais 3 elementos. Pode ser que eu tome decisões em ambientes de incerteza, de risco ou de certeza. Deixa eu dar um pouco mais de clareza em relação a isso. Incerteza e risco. Volta aqui para mim, Josiel, por favor. O risco é uma decisão sobre a qual a gente consegue aplicar um dado cálculo probabilístico. Ou seja,
eu consigo calcular, eu consigo correr riscos calculados. Eu sei a probabilidade de uma decisão gerar resultados ou não. Se é uma decisão com alto nível de risco ou se ela tem um baixo nível de risco. Entendem? Essa é a questão a observar. Se eu for falar de incerteza, a incerteza ela não é passível de cálculo probabilístico. Então, no ambiente de certeza, você está operando no escuro. É como um piloto de avião que precisa pousar no aeroporto. Perdão, é porque o nariz está aqui fungando. É quando um piloto de avião precisa pousar no aeroporto à noite, Josiel, sem um controlador de voo. Ele está no escuro. Ele está, qualquer decisão que ele venha a tomar de pouso, ele está operando em condições de elevadíssima incerteza sobre o que vai acontecer. Eu não sei se tem um avião que está lá decolando, eu não sei se a pista está liberada ou não, entendem? É muito complicado, é um ambiente de tomada de decisão muito estressante. Se com risco é estressante, você imagine sob elevada incerteza. Tá bom? E são vários elementos, podem ser elementos internos à empresa, à organização, que podem gerar essa incerteza, podem ser elementos externos também. Tá bom? Minha gente, pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor? Então vejam só, se a gente for olhar a abrangência do planejamento, no nível de planejamento estratégico, ele tem um critério de prazo, de tempo de longo prazo. Por exemplo, dentro do planejamento estratégico tem a visão da empresa. Como ela quer ser vista daqui a 10 anos, por exemplo, daqui a 5 anos. Entendem? A gente está falando de perpetuidade dos negócios. A gente está falando da sustentabilidade dos negócios. Esse planejamento estratégico ele é genérico e sintético. E o objetivo, as metas, o propósito, a missão, a visão, os valores, eles estão dentro dessa lógica, são genéricos e sintéticos, e são macro-orientados, eles orientam todas as atividades que estão abaixo hierarquicamente, todas as atividades táticas e operacionais. Olha aqui, ó os níveis de decisão aqui, ó, a setinha apontando para baixo. É macro-orientado porque ele vai definir tudo que está abaixo do que é estratégico, ou seja, toda a dimensão tática e operacional. Ok? Tudo bem? Nós temos também o planejamento tático. Ele tem no horizonte de prazo, ele é médio prazo, ele é menos genérico e menos sintético, ou seja, há um grau de detalhamento maior. Por exemplo, o planejamento tático ele envolve as unidades de gestão da empresa. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à área financeira, eu estou me referindo ao planejamento e os objetivos e as metas do financeiro, aos objetivos e as metas do comercial, ao objetivo e as metas do... Sacam? É essa a pegada, do operacional. Eu vou ter aí esse olhar da empresa, menos macro, mais setorizado. E o planejamento operacional. No operacional, o horizonte de prazo de tempo é curto, ele precisa ser extremamente detalhado e analítico, e ele foca em cada tarefa ou operação. Aqui eu tenho cada função, quais são suas
suas responsabilidades, o que é que precisa ser feito. Por exemplo, do ponto de vista do assistente administrativo. A descrição do cargo, como é que ele se encaixa dentro de toda a engrenagem organizacional, por exemplo. Você precisa ter uma clareza muito grande do seu papel e da importância que ele tem, já que ele auxilia em todos os demais, em todas as demais atividades da empresa. Entendem? Então, nós temos aqui uma passeada, literalmente, que é como se fosse um checklist, uma lista de elementos que a gente precisa levar em conta no processo de planejamento para evitar a aleatoriedade aqui. Ok? Ó, reduzir, pelo menos reduzir isso. Tipos de planejamento. Olha que slide fofinho. Tem até aqui no cantinho o Gilvan. Olha só. Olha o Gilvan aqui. E os tipos de planejamento, nós temos a pirâmide aqui, hierárquica, onde o nível estratégico vai criar objetivos mais amplos, ok? Volto a dizer, são os valores, são o propósito, a missão, certo? Os objetivos da empresa e tudo mais, aqui na área estratégica. Na tática, vão ser objetivos detalhados e setoriais, para a área financeira, para comercial, para o marketing, para a produção. Sacam? Esse aqui é o nível tático. E o nível operacional, onde tem objetivos mais específicos e eles estão diretamente ligados à ação. É muito curioso, eu lembrei agora de um importante personagem da história chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele tinha um método para formar as equipes de trabalho com ele. Volta aqui para mim, Josiel. Napoleão Bonaparte foi um importante líder político na França e nas antigas, e ele tinha como um plano dominar toda a Europa, né? Ele tinha esse plano megalomaníaco, mas ele era um grande líder, foi fugindo do Napoleão que a corte portuguesa na história veio fugida na Europa e se instalou aqui na colônia, que era o Brasil, no caso, né? Toda a corte portuguesa veio para cá, fugida do Napoleão lá na Europa. E o Napoleão Bonaparte, no método dele, o que ele pensava? Ele disse que tinham, ele disse que tinham alguns tipos de pessoas, e de acordo com essas características, ele ia alocando essas pessoas no seu governo. Ele dizia que as pessoas inteligentes e com iniciativa, ele colocava nos postos eram generais dos exércitos, eram os embaixadores, eram os ministros, ou seja, os inteligentes com iniciativa, o Napoleão colocava nos níveis estratégicos, aqui no topo da pirâmide. O Napoleão dizia que os inteligentes sem iniciativa, ele colocava nos níveis intermediários. Era aí no nível literalmente tático, de supervisão, era o pessoal que hierarquicamente ficava nos níveis intermediários, eram supervisores, né, coordenadores, eram, por exemplo, os sargentos, os tenentes, né, os coronéis, eles eram mais táticos aí, sacam? Do ponto de vista da administração, eram os funcionários ali, literalmente dos ministros, os assessores dos ministros. Entraria nos inteligentes sem iniciativa, de acordo com Napoleão, se a gente for fazer a conta aqui, esse pessoal que trabalha na área mais tática. E na parte operacional, o Napoleão dizia que estariam aí nos exércitos deles os
os ignorantes sem iniciativa. Aí ele colocava lá nos exércitos, ele literalmente era o bucha de canhão. É quem ia lá para a linha de frente de tiro, viu, Josiel? Os primeiros a pegar o tiro na guerra eram os ignorantes sem iniciativa. Ele não recrutava no exército dele ignorantes com iniciativa. Ele não entrava nem um nível, nem no estratégico, nem no tático, nem no operacional, porque ele dizia que ignorantes com iniciativa eram perigosíssimos, poderiam colocar toda a estratégia por água abaixo. Então, era o método, era a visão como Napoleão aplicava na hora de montar as pessoas que trabalhavam no entorno dele. Josiel, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Vamos adiante. Tipos de planejamento. Vejam só. No nível institucional. Quando eu falo de nível institucional aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu botar o vermelho para fazer o contraste. No nível institucional, por exemplo, um exemplo é a marca, né? Opa, só um instante. Estou falando de empresa, estou falando da marca, por exemplo, na qual a gente pode estar trabalhando. Você tem um planejamento estratégico. E aí vai ser feito o mapeamento ambiental, do ambiente, né? Não o ambiente natural que eu digo de natureza, mas o ambiente, como está descrito aqui, o ambiente no qual a empresa está inserida, qual é o mercado, né? Quais são as características do mercado onde a empresa atua. Esse mapeamento ambiental ele envolve aqui a avaliação das forças da empresa, quais são as fraquezas que ela tem, né? E a partir daí é que ela tem que tomar decisões, entendem? Qual é o grau de incerteza e de imprevisibilidade, sacam? Esse planejamento estratégico ele vai transbordar para o planejamento tático, que é o nível intermediário. No planejamento tático, nós vamos ter a tradução e interpretação das decisões estratégicas, só que aqui em planos mais detalhados nos níveis departamentais. A empresa tem como grande objetivo, né, ela ser líder de mercado na produção de ferramentas. Logo, isso precisa ser traduzido de forma mais detalhada no nível departamental. Para atingir esse grande objetivo, o que a empresa precisa ter do ponto de vista de marketing, do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista operacional? Sacam? Isso aí entra numa articulação interna. Nós também vamos ter aqui o nível operacional, ou seja, o planejamento estratégico transborda para o tático, que transborda para o operacional. Aqui nós vamos ter o desdobramento dos planos táticos. Quando eu me refiro a isso, em cada departamento, ou seja, é a operação, é a execução de cada tarefa. Na medida que a empresa consegue, em cada área, cada tarefa cumprir com sua função, isso contribui para atingir as metas táticas por departamento e cada meta tática alimenta o atingimento dos objetivos mais gerais que a empresa define lá no plano estratégico. Ok? A ideia é que no nível operacional a gente trabalhe com mais certeza e regularidade. São ali aquelas tarefas mais rotineiras, mais ordinárias, mais certas. Tá bom? É a execução das operações. Beleza? Aqui nós temos os 3 níveis, minha gente. Tá bom? Tá aqui os 3 níveis de planejamento.
Quando a gente tem noção disso, a gente acaba tendo mais clareza. Tem empresas que têm uma grande confusão, onde a gente não sabe o que é tático, o que é estratégico, o que é operacional, e isso causa uma grande confusão, né? Nessa articulação interna, nessa certeza e regularidade, isso acaba comprometendo os objetivos que a empresa possa ter no futuro, tá bom? Minha gente, estou olhando para o relógio aqui, eu vou para um breve break. Já já eu volto e a gente continua com o nosso conteúdo.